O pai do meu, 27F, marido, 29M, 59M, fugiu do nosso casamento na manhã de. Quero enviar uma carta. Para fornecer um pouco de contexto. Meu marido, 27 anos, tinha um relacionamento tenso com seu pai, por volta dos 50 e poucos anos, desde que o conheci. Seu pai era ótimo em queimar pontes e foi ostracizado de sua família. Ele estava sempre indo e vindo da prisão por crimes pequenos e delitos relacionados a drogas, definitivamente era do tipo que usava cocaína com strippers de postos de gasolina nos anos 80. Sinceramente, não acredito que esse homem tenha passado um dia sequer sem estar sob efeito de drogas, apesar de ter parado de beber álcool pesado e de suas alegações mais recentes sobre sua nova vida sóbria. Seu pai nunca conseguiu seguir as regras e foi descrito como bipolar com problemas de raiva e inerentemente mal por sua própria mãe. O pai do meu marido perdeu a formatura do ensino médio dele devido a um roubo que o levou à prisão. Eles só se falavam esporadicamente até 2020, quando dirigimos 7 horas para encontrá-los e depois começamos a nos comunicar com mais frequência. Sempre dei o benefício da dúvida a esse cara porque podia sentir que meu marido queria um relacionamento com ele, mesmo que ele afirmasse ter mudado depois de se mudar e se estabelecer com uma mulher aparentemente legal. Além disso, o restante de sua família que assumiu a responsabilidade de criar meu marido constantemente falava mal de seu pai, o que não parecia saudável. Enfim, sua madrasta sempre projetou ansiedade, relutância em se comprometer com planos, tomava decisões ilógicas de última hora e era instável. Da primeira vez que vieram nos visitar, eles nos informaram no próprio dia que ficariam em outro lugar a 2 horas de distância. Passei horas limpando a casa e preparando o jantar, mas tudo bem. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, ela queria que todos nós fossemos para Gatlinburg, uma viagem de 2,5 horas para nós. Expliquei educadamente que era um aviso muito curto para fazer essa viagem. A próxima visita deles foi bem melhor, e eles conheceram meus pais. Todos se deram bem, exceto que o pai dele repetia as mesmas histórias sobre como ele era ótimo. No geral, tudo correu bem. Depois disso, eles passaram muito tempo reclamando da família estendida do meu marido e de como eles não eram boas pessoas. Era óbvio que o pai do meu marido havia passado muito tempo desabafando com sua esposa sobre eles e havia afetado seu julgamento. Ela me perguntou se o restante da família seria convidado, e eu sustentei a posição de que haveria pessoas o suficiente para que todos pudessem evitar uns aos outros, se necessário, e agir como adultos. Meus pais estão realmente empolgados para revê-los. Ela pareceu hesitar com essa resposta e incerta sobre comparecer. Tínhamos medo de que eles desistissem. Avançando 6 meses, e nunca recebemos a confirmação de presença deles. Meu marido entrou em contato com seu pai, e ele garantiu que estaria lá. Algumas semanas depois, meu marido os convidou para o ensaio e confirmou que o lugar deles na recepção estaria tudo certo. Eu também confirmei. Alguns dias antes, seu pai desistiu do ensaio, dizendo que sua esposa disse que era apenas para o grupo de padrinhos. Sinal #1. Tentamos meio que convencê-lo a comparecer mesmo assim, mas ele recusou. Eles passaram pela nossa casa na quarta-feira, casamento na sexta-feira, a caminho de seu hotel, e a madrasta perguntou sobre seus lugares, a que eu repeti meus sentimentos anteriores: é apenas um lugar para comer, você mal estará perto dessas pessoas. Além disso, o pai do meu marido disse que estava tudo bem. Se ele não tivesse concordado, o plano era acomodá-los com meus pais, mas era tarde demais para mudar o quadro de lugares agora. Ela parecia relutante e incomodada. Sinal #2. Eles também escolheram um hotel em outra cidade, a 30 minutos de distância. Sinal #3. Avançando para as 4 horas da manhã no dia do casamento, acordei para ir ao banheiro e vi uma mensagem do pai do meu marido. Eles estavam indo embora porque ele se sentia como ovelha negra e um convite por pena. Ele continuou culpando-nos por como ele se sentia. Fiquei furiosa e nem mesmo pude estar lá para confortar meu marido porque ele ainda estava dormindo e ficando com seu tio em um hotel diferente. Enviei uma resposta sobre como isso era egoísta, e ele escolheu reforçar a ideia de que éramos os vilões. Meu marido enviou sua resposta e bloqueou-o. Ele acha que a esposa estava por trás de tudo, mas acho que pode ser em parte porque a alternativa é muito dolorosa para acreditar. Tentamos não deixar isso arruinar nosso dia, mas foi difícil. Nossas fotos de família ficaram bagunçadas por causa disso, nossas lembranças estão levemente manchadas e isso se tornou um assunto de conversa. Já se passaram 6 meses desde o casamento e ninguém ouviu uma palavra.
Meu marido não quer consertar o relacionamento deles, mas busca encerrá-lo. Ele ainda está sofrendo a perda de seu pai. Ele não tem relacionamento com sua mãe e sente que efetivamente foi abandonado. Ele ainda está devastado e está pensando em como seu pai pode morrer e ele nunca terá um encerramento. Ele não quer entrar em contato com ele porque tem medo de liberar toda a raiva e acredito que ele sabe no fundo que nunca receberá um pedido de desculpas ou uma resposta. Eu quero enviar uma carta explicando o quão erradas foram as ações deles e deixá-lo saber o quão profundamente machucado meu marido ainda está. Meu marido evita confrontos, então sofrerá em silêncio até ser tarde demais. Em suas palavras, ele me enviou cartas da prisão, ele pode fazer isso agora. Eu não quero que ele sinta essa dor adicional além do que já sente. Não tenho nada a perder ao enviar isso, e quero as respostas para que ele possa começar a se curar. Não tenho interesse em ter um relacionamento com essas pessoas, e já decidimos que eles não conhecerão nossos filhos. Isso é uma ideia terrível? Resumindo, o pai do meu marido optou por abandoná-lo e fez um grande espetáculo de desistir do nosso casamento na manhã do dia, chegando ao ponto de nos culpar. Quero enviar uma carta para ajudá-lo a obter um encerramento. Atualização: estou ciente de que o pai dele nunca vai mudar. Acredito que ele está aceitando isso também. Ele tem sérios problemas mentais e provavelmente um transtorno de personalidade. O objetivo desta carta é uma experiência catártica para mim e para o meu marido, não uma tentativa desesperada de inspirar uma mudança profunda ou reparar qualquer relacionamento. Para aqueles que mencionaram evidências, ninguém está planejando matar, ferir, perseguir, assediar ou cometer um crime contra ninguém. Não faço ideia de que crime você acha que uma carta afirmando que alguém falhou como pai, magoou seu filho e é covarde constitui. Não temos laços financeiros com essas pessoas, então não há nada para nos usar contra nós. O pai dele fez algo extremamente egoísta, e quero tirar esses sentimentos negativos do meu peito e encerrar isso. Quero que meu marido também faça isso, mas essa é uma decisão que ele tem que tomar por conta própria. Isso tem afetado nosso casamento, e é por isso que me sinto tão forte sobre a situação. Atualmente, não estou enviando a carta até que meu marido tenha a oportunidade de lidar com seus sentimentos com um profissional. Meu marido resistiu à terapia até agora, mas concordou em procurar um programa oferecido pelo seu empregador. Pretendo segui-lo nisso. Percebo que o caminho que estamos seguindo, se ele continuar ignorando suas emoções, não é um lugar onde estou disposta a ir. Para aqueles que fizeram perguntas, se elas foram retóricas eu respondi, desculpe. Eu estava trabalhando nisso pelo teclado em vez de em voz alta. Alguns de vocês me ajudaram a chegar a algumas realizações úteis, então, sinceramente, obrigado. Abandone isso. E as pessoas não precisam dar o que você deseja. Seu pai está quebrado e não trabalha como um ser humano normal. Primeiro, a própria mãe dele deu a você uma leitura sobre ele. Ela era possivelmente parte do problema? Talvez. Mas os anos de abuso de substâncias, o encarceramento e a incapacidade de lidar com os outros também mostram que ele tem dificuldade em navegar pelo mundo. Ele só lhe dará o que ele quer ou pode. Não há fechamento porque eles acham que não fizeram nada de errado. Aquela primeira reunião deveria ter mostrado como isso iria acontecer. Papai tem que ser o centro das atenções, e a esposa não se sentiria confortável com a família de seu marido. Um casamento é um momento muito ruim para consertar relacionamentos rompidos com pessoas rompidas. Isso provavelmente contradiz pelo menos a maioria dos conselhos aqui, mas algo que muitas pessoas mais velhas me disseram imediatamente após a perda de um ente querido ou de alguém que já foi amado é nunca deixar essa merda passar despercebida. Mesmo que enterrar a machadinha signifique não ter contato e nunca mais falar, muitas pessoas da idade dos meus pais me disseram que se arrependem de nunca ter confrontado os próprios pais e de não cometer os mesmos erros. Envie a carta e presuma que nunca receberá uma resposta. Pelo menos não terá esse controle sobre você então. Ela me traiu com um cara que pensei ser primo dela. Ela me traiu com um cara que pensei ser primo dela. Descartável porque não tenho orgulho disso, mas parecia a coisa certa a fazer na época. Isso aconteceu em 1998, mais ou menos um ano. Eu tinha cerca de 22 anos e namorava essa garota há cerca de 1,5 anos. Ela era incrivelmente linda, inteligente e engraçada, então eu era muito louco por ela. Ela era apenas um ano mais nova que eu, mas ainda morava com o pai e ele era muito rígido. Ele tem um monte de regras para ela, incluindo o toque de recolher, mesmo ela tendo 21 anos. Surpreendentemente, ele pensou que ela era virgem, mas eu nem fui o primeiro.
Eventualmente, ele descobriu que estávamos fazendo amor e disse que ela não poderia mais me ver. Continuamos namorando, mas foi mais difícil porque ela estava sempre se esgueirando. Ela costumava usar o primo como desculpa para chegar até mim, mas frequentemente passava um tempo na casa dele para ter uma história de disfarce. Ela disse que eles eram muito próximos desde crianças, então isso era normal. Eventualmente descobri que o primo dela não era realmente seu primo. Ele era o filho do melhor amigo do pai dela, mas a história dela é que ela sempre o chamou de primo e o considerou um primo. Comecei a notar cada vez mais coisas que pareciam incomuns e fiquei realmente desconfiado. Um dia ela me disse que estava almoçando em um determinado restaurante e depois viria. Pouco depois disso, recebi uma mensagem em meu pager que dizia encontro no Red Lobster às 12. Então recebi outra mensagem dizendo que aquela mensagem era para o pai dela. Fui até o restaurante, avistei o carro dela e estacionei bem atrás. Outro carro para. A prima dela sai, eles se abraçam, se beijam e entram. Voltei para casa para me afundar na minha miséria. Cancelei nosso encontro daquele dia, mas não contei a ela o que sabia. Logo criei meu plano maligno. Devo contar a você sobre qualquer incidente que aconteceu no início de nosso relacionamento. Um dia ela estava se vestindo e eu tirei uma foto dela com uma velha Polaroid. Era apenas um close e não havia como identificá-la pela foto. Eu não achei que ela se importaria. Ela ficou loucamente brava. Nunca a vi tão brava. Ela estava pronta para lutar por aquela foto, mas fiz um esforço para não ficar longe dela. Ela começou a tentar rasgá-lo, mas não conseguiu. Eu disse a ela para me entregar e eu cortaria. Ela pega uma caneta e começa a marcar, então encontra uma tesoura e corta. Queimei os restos na frente dela. Ela ficou brava por um tempo e me deu vários sermões sobre como ela não queria que nenhuma foto dela daquele tipo existisse. Não consigo enfatizar o quanto ela odiava a ideia de alguém ter fotos dela naquele jeito. Ela ficou horrorizada. Ela não falou comigo por cerca de uma semana e quase terminamos, mas ela finalmente aceitou que eu realmente não achava que isso a incomodaria e que nunca mais tentaria. Seguindo em frente, eu tinha meu plano juntos e planejamos que ela viesse até minha casa. Eu estava alugando uma casa decente com meu melhor amigo, mas vivia como solteiro. Pouquíssima mobília no meu quarto. Eu tinha cama, mesa de computador com cadeira, cômoda e despertador no chão ao lado da minha cama. Fui buscar uma cadeira extra na cozinha e coloquei-a ao pé da minha cama. Peguei outro despertador e coloquei na cadeira. Eu pretendia fazer com que parecesse obviamente fora de lugar. Ela veio e fizemos amor. Eu mantive a calma e aguentei isso por mais 2 semanas ou mais, fazendo amor 2 a 3 vezes por semana. Fiz questão de fazer posições diferentes e tentar mantê-la em um ângulo de forma que o despertador olhasse diretamente para ela. Eu queria continuar, mas decidi que já era o suficiente. Pouco antes de sairmos no último dia, desliguei o relógio, coloquei-o ao lado do computador e levei a cadeira para uma sala diferente. Certifiquei-me de que ela me visse, mas fiz parecer que eu estava apenas limpando. Comecei a ficar com medo do meu plano porque sabia o quão cruel ele era. Decidi esperar um dia que virou 2 e finalmente depois de cerca de uma semana decidi ligar e confrontá-la. Eu ainda não tinha certeza se iria me vingar ou não. Liguei e disse que sabia que ela estava saindo com o primo, não lembro o nome dele. Ela negou, mas eu disse a ela que alguém me disse que os viu se beijando. Ela finalmente admitiu, mas afirmou que tudo começou esta semana. Eu perguntei como você pode fazer isso com seu primo? Ela disse que você sabe que ele não é realmente meu primo. Discutimos um pouco mais e eu digo a ela que já a conheço há 1 mês. Então ela tentou me culpar por não ter dito nada quando descobri e fez um comentário muito esperto que não consigo me lembrar. Eu então disse a ela que havia uma última coisa que ela realmente gostaria de saber. E você se lembra daquele despertador na cadeira ao lado da minha cama? Ela, e sim. Nunca se perguntou por que estava lá. Ela, e na verdade não. Pense nas últimas vezes que fizemos amor, como fizemos cachorrinho no pé da cama, vaqueira com você de frente para o pé e assim por diante. Ela, que porra você está dizendo? Era uma câmera espiã, sua mulher causadora de traição. Bati o telefone. Eu tinha ligado de um telefone público por algum motivo. Meu pager explodiu nas horas seguintes.
Ele não parou de vibrar por 30 minutos antes de ligá-lo novamente. Meu telefone para casa estava iluminado com VMS. Suas mensagens começavam com gritos e choro, depois ameaças, depois implorando, depois oferecendo subornos e então ela voltava ao mesmo ciclo. No dia seguinte ela veio até minha casa e bateu na porta por pelo menos 1 hora, mas eu não atendi. As ligações e mensagens continuaram chegando por semanas, embora a frequência diminuísse bastante. Ela também veio mais algumas vezes na minha casa, mas eu nunca atendia e às vezes não estava em casa. Finalmente atendi um telefonema, mas quando ela começou a pedir as fitas, eu disse que não sabia do que ela estava falando. Eu a ouvi implorar, chorar e implorar e eventualmente interviria com um não sei de que fitas você está falando. Desliguei e nunca mais falei com ela. As ligações e mensagens eventualmente pararam e eu continuei com minha vida. Nunca houve uma câmera escondida, mas ela não sabe disso até hoje. Era apenas um velho rádio despertador que parecia desajeitado o suficiente para passar por uma câmera espiã se você não estivesse prestando atenção. Comecei a me arrepender porque isso não é uma coisa que se faz com qualquer pessoa mesmo que de brincadeira e levei apenas cerca de 6 meses para superar meu coração partido. Eu diria que é um preço justo por ela te trair. Nenhum dano real foi causado. Então, novamente, se ela achava que trair você era ok, ela obviamente não estava no melhor estado de espírito de qualquer maneira. Bom para você, Op. Parabéns a você por não tirar fotos reais. Sou babaca por não ser recíproca com meu namorado? Olá, sou M, 26, e namoro um H, 24, há 6 meses. Vou contar a história desde o começo. Eu saí de um relacionamento de 3 anos e meio com um homem 4 anos mais velho. Ele era maduro para várias coisas, menos para tarefas domésticas. Além disso, não tínhamos muitos gostos em comum, fora o fato de que ele foi estudar fora do país por 1 ano, o que acabou resultando em um término amigável. Depois de um tempo, comecei a namorar um amigo meu que, mesmo sendo mais novo, aparentava ser bem maduro e tínhamos diversos gostos em comum. Só que depois de começar a namorar, parece que as pessoas se revelam, e eu percebi que ele não era tão maduro quanto aparentava. Eu moro sozinha, então tenho que fazer tudo na minha casa. Ele mora com a mãe, que faz tudo para ele, comida, lava roupa, limpa a casa, etc. Eles muitas vezes me convidam para almoçar lá, para me ajudar e tal, o que sou muito grata. Mas agora vamos ao real assunto. Além desse fato de ele não ajudar nas tarefas, eu vejo que ele tem um lado bem mimado, de quem quer as coisas do jeito dele e pronto, o que muitas vezes resulta em conflito com minhas vontades e opiniões, mas não deixo muito claro, o que pode ser erro meu. Antes eu até era sincera e honesta demais, mas eu via o quanto ele se magoava e ficava sensível quando eu era assim, então parei. Mas de um tempo pra cá tenho tido um conflito interno bem grande. Eu não me sinto confortável com toque físico, com beijos, tenho libido baixa e ele sabia disso tudo antes de namorarmos. Quando começamos a namorar, tentei dar uma chance para essas coisas e até fluiu por um momento, mas depois eu voltei a me sentir desconfortável com tais coisas, o que o deixa mal. Ele tenta me moldar e eu vejo isso. Eu vejo como ele quer que eu seja carinhosa, como ele quer que eu tenha vontade de beijá-lo e fazer coisas mais íntimas. Eu demonstro do meu jeito, mas sei que ele se sente frustrado. Só que eu simplesmente não me sinto bem com isso, me sinto estranha por não me adequar a um padrão da sociedade, sei também que me enquadro no espectro cinza da sexualidade e acredito que eu tenho uma baita de uma incompatibilidade com meu namorado. Com meu ex eu também tinha momentos assim, mas ele aceitava mais e nós também nos víamos menos vezes, só aos finais de semana. O meu atual eu vejo todos os dias, pois estudamos juntos. E eu sou uma pessoa que ama ter meu tempo e espaço, diferente dele, que ama estar junto o tempo inteiro. Sou babaca por não conseguir ser recíproca da forma que ele gostaria? Ninguém. Incompatibilidade existe sim, é motivo válido para término. No final vocês vão ficar se frustrando um com o outro, desgastar o relacionamento e provavelmente ruir a amizade que tinham. Ele quer alguém mais carinhosa e que demonstre isso, você quer que ele seja compreensivo que você não é assim. Caminhos separados mesmo que andando juntos. Não. Eu também sou um pouco assim, gosto do meu espaço e silêncio quando preciso e às vezes eu tô muito no clima de ficar de carinho e tal, só quero fazer minhas coisinhas. Já rolou discussão aqui por isso, dizendo que eu não demonstrava o que eu sentia e tudo mais, mas eu sempre demonstrei de outras formas. Tenta conversar com ele para ver se chegam num consenso.
Essa questão de incompatibilidade pode ser de fato a causa disso. Não se force a nada que se sinta desconfortável. Se conversar com ele numa boa e ele te der o respaldo que você precisa, tranquilo. Mas se ele não consegue lidar bem com o fato de você ser ace, interpretei como isso a questão da sexualidade, me corrija se estiver errado, talvez seja melhor se separar mesmo. E não tem nada de errado com você nem com ele se for esse o caso. O que não funciona é os dois quererem coisas diferentes ao ponto de ele querer te moldar, como você disse. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.